A frequência proibida. Em uma noite tempestuosa, na pequena cidade de Carambeí, no interior do Paraná, Jorge, um entusiasta de rádios amadores, estava em sua garagem transformada em oficina, rodeado por seus equipamentos de comunicação. O vento uivava lá fora, e o som da chuva no telhado criava uma melodia inquietante. Jorge, concentrado, tentava captar sinais de longe, de algum outro entusiasta em uma cidade distante. De repente, uma interferência estranha tomou conta de seu rádio. O chiado foi interrompido por um som agudo, metálico, que arrepiou seus pelos. Ele ajustou o dial, tentando limpar a transmissão, mas o som aumentou. Então, em meio à estática, surgiu uma voz, distorcida, quase inumana, pronunciando palavras em uma língua que Jorge não reconhecia. Ele tentou gravar, mas os sons estavam distorcidos, como se algo bloqueasse a gravação. Intrigado e assustado, Jorge ficou horas tentando decifrar o sinal. Mas quanto mais ouvia, mais sua mente se enchia de imagens perturbadoras. Visões de lugares desolados, desprovidos de vida, flutuavam em sua mente, junto com figuras de seres altos, com olhos grandes e vazios. As palavras começaram a fazer sentido, como se fossem traduzidas diretamente em seu cérebro. Não era uma mensagem de socorro, mas um aviso. Algo estava a caminho e não era de origem humana. Na manhã seguinte, exausto, Jorge não conseguia tirar o sinal da cabeça. Sabia que precisava contar a alguém, mas a quem? Decidiu procurar seu amigo Luiz, também entusiasta de rádios e especialista em eletrônica. Quando descreveu o que ouvira, Luiz riu, atribuindo os sons à interferência da tempestade. Mas Jorge estava convicto de que havia algo mais. Dias depois, eventos estranhos começaram a ocorrer em Carambeí. Aparelhos eletrônicos falhavam inexplicavelmente e pessoas relataram luzes estranhas no céu à noite. Jorge, cada vez mais atormentado pelo sinal, notava que as transmissões estavam se tornando mais frequentes. A mesma voz agora parecia mais próxima, mais clara, como se estivesse tentando se comunicar diretamente com ele. Uma noite, ajustando o rádio mais uma vez, Jorge finalmente decifrou parte da mensagem. A voz falava sobre uma presença já entre eles, algo que se escondia à vista de todos. Quando compreendeu, uma onda de terror percorreu seu corpo. A mensagem não era um aviso de algo que estava por vir. Era um anúncio de algo que já estava ali, na cidade, esperando para atacar. Desesperado, tentou contar à polícia local, mas suas palavras foram recebidas com ceticismo. Decidido a proteger a cidade, Jorge começou a investigar por conta própria. Ele sentia que o tempo estava se esgotando. Em uma noite particularmente silenciosa, Jorge finalmente encontrou a fonte do sinal. A transmissão vinha de um celeiro abandonado nos arredores da cidade. Com o coração batendo forte, ele dirigiu até lá, armado apenas com uma lanterna e seu gravador. Ao entrar no celeiro, foi recebido pelo cheiro de mofo e uma escuridão sufocante. No centro do celeiro, encontrou uma máquina estranha, que não parecia feita por mãos humanas. Ela emitia um som agudo e constante, o mesmo que ele havia captado. De repente, a máquina brilhou intensamente e Jorge sentiu o chão tremer. As sombras ao redor começaram a se mover e ele percebeu que não estava sozinho. Figuras esqueléticas com olhos negros e vazios emergiram das sombras, cercando-o. Eles eram os portadores do sinal, os seres que haviam tentado se comunicar com ele. Jorge recuou, mas era tarde demais. As criaturas avançaram, seus olhos fixos nele, enquanto ele sentia uma presença esmagadora invadir sua mente. O sinal havia sido um chamado, e ele era a resposta. Na manhã seguinte, o celeiro estava vazio, e Jorge havia desaparecido. Seus amigos encontraram apenas seu rádio, ainda ligado,
emitindo o mesmo sinal perturbador. A cidade de Carambeí voltou à rotina, mas aqueles que conheciam Jorge sabiam que algo estava errado. A tecnologia continuava a falhar e luzes estranhas ainda eram vistas no céu. Alguns acreditavam que Jorge havia enlouquecido, mas outros sabiam que ele descobrira algo que não deveria. Nas noites de tempestade, os poucos que sintonizavam seus rádios juravam ouvir uma voz distante, chamando por ajuda, mas ninguém ousava responder. O sinal estava ali, persistente, um lembrete de que nem todos os segredos do universo deveriam ser revelados. E aqueles que ouviam sabiam que o mesmo destino de Jorge poderia aguardá-los, caso ousassem seguir o som até o fim.